Os melhores palpites em jogadores e em times da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é terça-feira, dia 21 de novembro, e a gente já tá 6-0 nos jogadores do dia. Então, vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites do Brasil. Bora lá! Eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e as melhores análises da NBA aqui pra vocês. E galera, nosso dia de hoje é um dia muito feliz aí com o green de Damian Lillard no dia de ontem, tá? A gente completou aí 6º green consecutivo no nosso jogador do dia. Damian Lillard cumpriu o marco aí com tranquilidade, tá? E galera, Nikola Jokic nos decepcionou ontem no desafio do dia, mas que pena, e amanhã a gente retorna aí com o nosso desafio de alavancagem, tá? Amanhã é o dia 1 aí de novo do nosso desafio de 10 a 1K em 7 entradas. Se você quiser acompanhar mais sobre esse desafio, já me segue no meu Insta, @binãobets, e vem ficar por dentro de tudo, todas as novidades e todos os meus palpites ao vivo que eu passo lá pra vocês. Galera, dito isso então, agora eu quero falar do nosso jogador do dia de hoje, que a gente vai buscar esse próximo green aí, o 7º green consecutivo no jogador do dia. Vamos buscar ele e hoje o jogador tá quente, viu? Galera, nosso jogador do dia de hoje então vai estar na partida Cleveland Cavaliers contra o Philadelphia 76ers, tá? E hoje eu vou então com o Evan Mobley do Cleveland Cavaliers para ultrapassar a linha de 25,5 pontos e mais rebotes combinados, tá? Galera, ele ultrapassou esse marco em 6 dos últimos 7 jogos no geral, tá? E no jogo que ficou abaixo teve aí 24 pontos e mais rebotes, ficando 2 apenas abaixo da linha que a gente precisa. Além do mais, ele tem uma média de 27,8 pontos e rebotes combinados nos últimos 5 jogos aí, tá? Quase 1,5, quase 2 aí acima da linha que a gente precisa hoje. Galera, além do mais, Evan Mobley teve 24, 32 e 25 pontos mais rebotes nos últimos 3 jogos contra o Philadelphia 76ers. E galera, o diferencial hoje é que o Cleveland Cavaliers está sem Donovan Mitchell, tá? Que é um dos principais jogadores, é o principal jogador do Cavaliers, né? E com isso, com a falta de Donovan Mitchell, aumenta muito o uso de quadra de Evan Mobley. Ele cumpriu a linha em todos os últimos 3 jogos sem Donovan Mitchell nessa temporada, com uma média de 33,7 pontos mais rebotes por jogo, tá? Então tá com a linha infladíssima aí, sem Donovan Mitchell. Também cumpriu a linha em 8 dos últimos 10 jogos sem Donovan Mitchell, galera. Além disso, todos os últimos 3 times que o Philadelphia enfrentou, ele permitiu que um power forward de cada equipe ultrapassasse a linha de pontos e mais rebotes. Tudo isso combinado com Donovan Mitchell tá fora de quadra, Evan Mobley ficou muito perto dessa linha e ultrapassou essa linha em um dos últimos 3 jogos contra os Sixers. Eu acredito que hoje esse jogador tá quente demais e eu vou com ele hoje. Então, galera, meu jogador do dia de hoje, então, Evan Mobley, para mais de 25,5 rebotes e pontos combinados, beleza? Nosso jogador do dia tá aí, prontinho, e bora buscar o 7º green consecutivo nesse jogador. E galera, dito isso então, bora pra tela falar sobre os 3 melhores jogos da rodada que eu separei pra gente hoje. Bora lá! Galera, tamo aqui na tela então, e a primeira partida que a gente vai falar, a partida de abertura da noite aí, Toronto Raptors contra o Orlando Magic, tá? Galera, o jogo de hoje é lá no Amway Center, em Orlando, na casa do Magic. Vamos ver o que a gente espera para esse jogo aqui. Frente a frente, o Toronto venceu 7 dos últimos 10 jogos, tá? Em relação ao handicap, o Toronto cobriu o handicap em 6 desses últimos 10. Nos últimos 3 foi o Orlando quem venceu 2 deles e cobriu o handicap em 2 deles também. Relação dessa temporada: Orlando Magic venceu 8 e perdeu 5, enquanto o Toronto Raptors venceu 6 e perdeu 7 partidas, tá? Fora de casa, o Toronto Raptors venceu apenas 2 e perdeu 3 jogos, enquanto dentro de casa o Orlando Magic venceu 3 e perdeu 2 jogos aí também, tá? Galera, em relação às tendências, a gente tem aqui um Toronto Raptors que cobriu o handicap em 12 dos últimos 16 jogos contra o Orlando Magic, tá? E venceu 15 dos últimos 18 jogos aí.
aí contra o time do Orlando. Mas nessa temporada não vem muito bem o time do Raptors, já que venceu apenas 4 dos últimos 14 jogos aí fora de casa, tá? Também venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos contra um oponente da Conferência Leste. Já o Orlando Magic vem aí muito bem, voando nessa nova temporada, cobriu o handicap em 5 dos últimos 6 jogos e venceu 4 dos últimos 5 jogos, beleza? Além do mais, cobriu o handicap em 4 dos últimos 5 jogos contra um oponente da Conferência Leste. Em relação à lista de lesões, o Toronto Raptors tem aqui Christian Coloco fora da partida e Tadeusz Young aqui como questionável, tá? Mas o elenco principal vem completo aí do time do Raptors. Já o Orlando Magic sofre aqui com algumas faltas, tá? Wendell Carter Jr. ainda fora da partida e Markelle Fultz fora da partida de hoje também. Em relação aos últimos 10 jogos, Raptors venceu o último jogo e venceu 5 dos últimos 10 jogos no geral. Enquanto o Orlando Magic vem com 3 vitórias consecutivas e venceu 6 dos últimos 10 jogos, tá? E galera, diferente do que eu esperava, eu tô gostando muito do Orlando Magic nessa nova temporada, tá? Eles me surpreenderam bastante, cobrindo o handicap aqui em vários dos últimos jogos. Em 10 dos últimos 13 jogos nessa nova temporada, né? Enquanto o Toronto Raptors me decepcionou bastante até agora, eu esperava uma boa defesa, mas o time não tá jogando muito bem e perdeu 3 dos seus últimos 5 jogos aí fora de casa, tá? O Orlando Magic, como eu falei pra vocês, cobriu o handicap em 10 dos 13 jogos nessa temporada, vem muito bem, surpreendendo muito, vem com 3 vitórias consecutivas e hoje joga dentro de casa, tá? O time do Orlando tem um elenco jovem, muito agressivo, que tem dado muitos greens aí pra gente desde o início dessa nova temporada. E hoje eu vou com eles aqui então mais uma vez, tá? Galera, minha escolha de hoje então vai ser Orlando Magic, eu vou ficar com eles aqui, tá? Vou montar o nosso bilhete. Orlando Magic mais 2.5 é a minha escolha para esse jogo de hoje, beleza, rapaziada? Então, Orlando Magic mais 2.5. Eles podem vencer a partida ou perder por apenas 2 pontos de diferença, beleza? Acredito na vitória do Orlando ou em um jogo bem disputado. Então, Orlando Magic mais 2.5 é a minha escolha de hoje, a minha primeira escolha. Se você estiver gostando do vídeo, deixa um like, um comentário e se inscreve no canal. Apenas um clique aí já me ajuda muito, beleza? Galera, dito isso então, bora falar do segundo confronto que eu separei pra gente falar hoje. Rodada tá boa, são confrontos legais e vamos buscar as melhores oportunidades. Bora lá pro segundo confronto então, bora! E o segundo jogo que eu quero falar hoje, então, Indiana Pacers contra o Atlanta Hawks, tá? Galera, o Atlanta Hawks ele tem o benefício da dúvida por estar jogando em casa hoje, já que o jogo é lá na State Farm Arena, em Atlanta. E pessoal, vamos lá, tá? Vamos ver o que a gente pode esperar para esse jogo aqui de hoje. Frente a frente, o Indiana venceu 3 dos últimos 10 jogos apenas, enquanto o Hawks venceu 7 deles, tá? Mas em relação do handicap, tá empatado em 5-5. Nos últimos 3 jogos, o Indiana cobriu em 2 e o Hawks venceu 2 deles, tá? Nessa temporada, a gente tem o Indiana Pacers com 7 vitórias a 5 derrotas e um Hawks que venceu 6 e perdeu 6 jogos aí. Dentro de casa, o Hawks venceu 2 e perdeu 4 dos últimos 6 jogos dentro de casa, enquanto fora o Indiana Pacers venceu 2 e perdeu 2 jogos aí. E galera, vamos lá. Em relação às tendências, a gente tem o Indiana Pacers que cobriu o handicap em 4 dos últimos 6 jogos no geral e venceu 4 dos últimos 6 jogos também. Mas venceu apenas 1 dos últimos 7 jogos contra o Atlanta Hawks. Já o Atlanta Hawks aqui vem aqui com as tendências, cobriu o handicap em apenas 1 dos últimos 6 jogos e venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos no geral, tá? Em relação à lista de lesões, o Indiana Pacers tem Neil Bard aqui como questionável para a partida de hoje, enquanto o Atlanta Hawks vem com o elenco principal completo e disponível para esse jogo de hoje, tá? Em relação aos últimos 10 jogos, o Indiana vem com uma derrota horrorosa para o Orlando Magic e vem aqui com 5 vitórias nos seus últimos 10 jogos. Enquanto o Atlanta Hawks vem com 2 derrotas consecutivas e venceu 6 dos últimos 10 jogos no geral. Galera, como eu estava falando para vocês, o Atlanta Hawks hoje é o favorito, tá? E eu acredito que tem o benefício da dúvida por estar jogando em casa e por ter um bom histórico contra o Indiana Pacers, mas não é de forma alguma minha equipe favorita para esse confronto de hoje, tá? O Pacers vinha jogando até bem
até passar aquela vergonha no último jogo contra o Orlando Magic. Eu acredito que deve ser uma motivação para eles jogarem melhor hoje, tá? Contra a equipe do Atlanta Hawks, que não é lá aquelas coisas. O Hawks perdeu 4 dos últimos 6 jogos aí que disputou, tá? E cobriu o handicap em apenas 4 dos últimos 12 jogos aí que jogou o Atlanta Hawks. E apesar do jogo horroroso contra o Indiana Pacers, do último jogo horroroso contra o Orlando Magic que o Indiana Pacers fez, eu gosto muito de buscar o time do Pacers nesse papel de azarão, tá? Eles são, querendo ou não, um dos melhores ataques da liga e devem conseguir desempenhar isso muito bem contra o Atlanta Hawks. Galera, eu vou ficar do lado do Indiana Pacers para essa partida de hoje. Eu acredito que eles vão fazer um grande jogo, deve ser uma partida disputada, eu me sinto muito confortável em buscar eles no papel de azarão. Então, minha escolha para esse segundo confronto que a gente está falando aqui hoje é Indiana Pacers mais 6.5, ou seja, eu acredito que a equipe de Indiana possa vencer a partida ou pode perder por até 6 pontos de diferença, que o Green vem lindo do mesmo jeito. Galera, dito isso então, bora falar do terceiro e último jogo que eu separei pra gente falar aqui hoje. Vamos para a partida, então. Philadelphia 76ers contra o Cleveland Cavaliers. Vamos lá. E galera, pra gente falar então desse último duelo aqui que eu vou falar hoje, o jogo é na Filadélfia, na casa do 76ers, beleza? E vamos ver o que a gente espera aqui para esse confronto. Frente a frente, Filadélfia venceu 7 dos últimos 10 jogos no geral, tá? E o Cleveland cobriu o handicap em 5 desses jogos. Nos últimos 3 jogos aqui, Filadélfia venceu 2 e cobriu o handicap em 2 deles. Nessa temporada, o Filadélfia venceu 10 dos últimos 13, enquanto o Cleveland venceu 7 dos últimos 13 jogos aí também, tá? Dentro de casa, a Filadélfia venceu 6 e perdeu 2 jogos, enquanto fora o Cleveland venceu 4 e perdeu 3 jogos aí. Em relação às tendências, Cleveland Cavaliers cobriu o handicap em apenas 5 dos últimos 16 jogos no geral, tá? E venceu 4 dos últimos 5 jogos que disputou. Mas contra a Filadélfia ele venceu apenas 1 dos últimos 8 jogos aí contra os Sixers. Já o Philadelphia 76ers vem aqui com boas linhas, tá? Vem com boas tendências. O Sixers cobriu o handicap em 10 dos últimos 13 jogos no geral e venceu 10 dos seus últimos 12 jogos aí, no geral, tá? Além do mais, o Sixers cobriu um handicap em 6 dos últimos 8 jogos dentro de casa e venceu 6 dos últimos 7 jogos em casa contra o Cleveland Cavaliers. Em relação à lista de lesões, a gente tem um Cleveland aqui lotado na lista de lesões. Ricky Rubio fora da partida, Caris LeVert questionável e não deve jogar hoje, Donovan Mitchell, o principal jogador do time, fora da partida, Ty Jerome fora da partida e Isaac Okoro fora da partida de hoje também. Já o Philadelphia 76ers tem apenas Kelly Oubre Jr. fora da partida, mas está longe das quadras aí faz algum tempo. E hoje o Philadelphia vem então com o elenco principal completo para a partida de hoje, tá? Apenas Kelly Oubre Jr. faltoso aí. Últimos 10 jogos aqui, o Cleveland vem com 3 vitórias consecutivas e venceu 6 dos últimos 10, enquanto o Sixers vem com 2 vitórias consecutivas e venceu 8 dos últimos 10 jogos, tá? E galera, apesar do Cleveland Cavaliers vir aqui de uma boa vitória contra o Denver Nuggets, tá? Eu acho que a Filadélfia é um péssimo lugar para repetir esse feito, principalmente sem Donovan Mitchell em quadra, tá? Philadelphia 76ers vem com o elenco completo, jogando dentro de casa e não tem muito segredo que eles devem fazer nessa partida de hoje. A gente já viu muitos grandes jogos de Embiid e Tyrese Maxey dentro de casa nessa temporada. Enfrentar o Cleveland Cavaliers com muitas lesões deve ser a oportunidade perfeita para fazer isso novamente, tá? Galera, então eu vou buscar o Philadelphia 76ers para essa partida de hoje. São grandes favoritos, mas eu confio neles sim para fazer um grande jogo. Minha escolha para essa partida de hoje então vai ser Philadelphia 76ers menos 5, ou seja, eles devem vencer a partida por pelo menos 6 pontos de vantagem para vir esse green lindo hoje, beleza,
galera. Então, Philadelphia 76ers menos 5 é a minha escolha para esse confronto de hoje. Pessoal, dito isso, então, eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje por aqui. Muito obrigado por terem assistido, pela confiança de mais um dia. Se gostou, deixa um like, um comentário e se inscreve no canal que me ajuda muito, tá? Também me segue lá no Insta, @binãobets, para ficar por dentro de tudo do nosso dia a dia. Galera, muito obrigado então pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!